Olá, amigos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma live da Casa de Samaritano, do Lar Espírita Casa de Samaritano. Nós vamos aguardar aqui um pouquinho, nossos irmãos irem entrando. Quero saber se vocês estão me escutando bem, se tá tudo ok com o áudio, o vídeo. Tá tudo ok? Obrigada, Raíssa. A música tá alta ou tá ok? Bom dia a todos. Bom dia, Renata. Vou dar um tempinho aqui de 1 minutinho para vocês pegarem água, se assim vocês desejarem, pra gente no final dar uma fluidificada na nossa água e beber para elevar nossas energias, nossa vibração para o restante do nosso dia. E aí vocês podem até colocar numa garrafa e distribuir com as pessoas que moram na casa de vocês, se assim vocês desejarem, tá? Só esperar mais 1 minutinho pra gente começar. Coloquei Vamos lá, gente. Hoje a gente vai continuar discutindo o capítulo 24, né? Que fala sobre não coloqueis a candeia sob o alqueire. E nós hoje vamos comentar sobre os itens 13 ao 16, que correspondem à parte da coragem da fé, tá? Vamos dar início, tá? Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando viver em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe, quase sempre, aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo. Aqui, como em tudo,
o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da opinião e em renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha de suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá diante de seu Pai, que estás nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo, enquanto que, colocando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e o dos outros. Assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão a do desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, é a eles também que se dirigem as palavras do Cristo. Semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou da sua fraqueza. É muito interessante essa passagem, né? Mais uma vez falando da fé da gente e de como nós muitas vezes nos esquecemos do semeio da fé em nós. Nós, como filhos de Cristo, como filhos de Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Nós somos parte da centelha divina, nós somos parte do todo, que é o Deus Pai, que é o universal, que é a centelha total, né? Então, nós, como parte, nós muitas vezes nos perdemos, porque diante das circunstâncias que a vida nos coloca, diante de situação de vida, de situação de família, de situação, seja ela do trabalho, a gente termina se perdendo e perdendo essa fé que existe em nós, porque não adianta a gente conhecer as palavras do Cristo, conhecer o que tem nas Escrituras, se na hora da gente colocar em prática, da gente vivenciar realmente o que significa essa fé, de que Jesus tanto fala no Evangelho, a gente se perde e a gente não encontra os caminhos que ele dá claramente para que a gente siga, né? Então, quando a gente fala da fé espírita, né, a gente fala de uma fé raciocinada, que seria uma fé que a gente sabe que tudo que existe, que tudo que acontece, acontece em razão de um porquê, né, e que esses porquês, essa natureza que nos é posta, ela é colocada justamente por conta de uma sabedoria divina, por conta do Deus Pai Todo-Poderoso, que é todo bondade, amor, benevolência, perdão, justiça, e que ele não poderia fazer de forma diferente, que não fosse a de amor, de perdão, de benevolência conosco. Ele não poderia agir de uma forma contrária a esses ensinamentos, a esses pressupostos de amor. Porque se o assim fizesse, não seria o Deus Pai de amor e de misericórdia, não é? Então, a gente tem que parar e prestar atenção no seguinte: nós às vezes nos achamos muito merecedores, e é claro que nós temos que nos achar merecedores, mas às vezes a gente se acha merecedor de receber algo que ainda não é
não é um presente, uma dádiva a nos ser concedida, porque ainda falta um trabalho a ser feito em nós. Ainda faltam os erros a serem corrigidos, ainda falta a gente observar os defeitos que a gente tem, a gente ainda tem esse véu muito grande diante dos nossos olhos, né? A própria pandemia tá aí para mostrar isso pra gente. No início, todo mundo conseguiu ficar em recesso dentro de casa. Quem não pode trabalhar realmente tem que sair de casa para trabalhar. E tem as necessidades que precisam ser feitas, né, de forma que a pessoa tem que sair de casa. Mas, tirando essas hipóteses e algumas outras hipóteses que a pessoa precisa realmente sair de casa, qual a necessidade? A gente está vivendo num momento em que foi botado para nós o quão importante é a gente ter a vida do outro como algo tão importante como a nossa vida. E se a gente se preserva, a gente está preservando quem mora conosco, quem convive conosco, seja no trabalho, seja né? Então, é uma coragem da gente vestir a roupa do que a gente realmente, da diferença que a gente realmente quer fazer no mundo. Porque não adianta a gente querer que essa diferença aconteça no externo para que ela reverbere em nós. A gente faz a mudança, porque a mudança que a gente faz dentro da gente reflete dentro da casa da gente e assim sucessivamente, né? Então, e aí, assim, quando a gente fala da questão da coragem da fé, é muito, muito complicado da gente passar da parte de entender o Evangelho, de ler o Evangelho, de compreender o que é posto nas Escrituras, né? E, ao mesmo tempo, passar isso, vivenciar isso realmente, né? Colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. E porque, assim, de nada adianta, mais uma vez eu retorno até a parábola do bom samaritano, né? No qual Jesus choca a sociedade da época quando ele faz uma crítica aos sacerdotes e ao levita, porque eles não socorreram aquela pessoa que estava caída por conta do assalto que havia sofrido, né? Então, uma pessoa que não era tão conhecedora das leis de Deus, mas que tinha um coração puro, foi lá, levantou ele, socorreu nas necessidades que ele tinha e realmente fez a diferença. Porque de nada adianta se a gente tem o conhecimento, se a gente não coloca em prática as escrituras, se a gente não coloca em prática as palavras que Jesus nos disse, às vezes por parábolas, mas às vezes nem em parábolas. Claramente ele diz, através do exemplo, através da escritura, a gente sabe o quão ele foi amoroso e benevolente com o próximo, né? E como ele queria, não que nós fôssemos perfeitos, mas que nós demonstrássemos o mínimo que a gente pudesse em melhoramento, é claro, nosso, que a gente pudesse realmente estar evoluindo e que a gente pudesse estar indo no caminho que ele estava direcionando, né? Então isso é muito importante. E aí, quando a gente fala da fé, muitas vezes ela é mitigada, né? Ela é desconsiderada, porque a fé é uma coisa muito abstrata e como nós vivemos, muitos de nós ainda acredita só naquilo que vê, ela é meio que comparada, quando a gente compara as ciências, quando comparada às coisas que realmente a gente pode palpar, a fé ela fica num estágio inferior. Só que é bom lembrar, eu estava até fazendo uma leitura aqui de uma coisa super interessante, que é acerca das práticas integrativas e complementares do PIX, do SUS, que eles integram a prática do passe, que é a imposição das mãos para a troca de energia, para a melhor energização, né, da pessoa, para que a gente venha a fluir, venha a vibrar numa vibração melhor. Então, isso vem de estudo, isso vem de comprovação científica de que nós
temos a capacidade de estarmos nos melhorando e de que as energias que a gente vibra, que a gente atrai, elas são muito correspondentes com aquilo que a gente recebe, né? Então, nem tudo é só o que a gente vê, né? A gente precisa ter fé, a gente precisa ter coragem para assumir realmente, porque não adianta a gente dizer que é espírita, que é católico, que seja a religião que a pessoa tenha, né? Que a pessoa diga em alto e bom tom que é determinada coisa, mas se ela não assume, não tem coragem de falar de Deus, não tem coragem de dizer assim, não, eu acho que não é por aí, eu acho que a gente ainda tem o julgamento muito implícito dentro de nós, né? A gente tem isso muito, e muitas vezes é difícil a gente até orientar outras pessoas, porque se a gente diz uma coisa contrária, você é tida como enjoada, como chata, né? Como quem sabe de tudo. Mas é sempre a gente procurar um caminho de fazer essa orientação de uma maneira educada, de uma maneira gentil, para que o outro não se sinta mal, né, com aquela colocação. Mas a gente tem o dever, como espírita, como conhecedor do Evangelho, a gente tem o dever de orientar melhores práticas, de fazer, de não só orientar, mas da gente observar o que a gente faz e ver o que a gente realmente precisa estar fazendo para que a gente melhore, né? Para que a gente tenha ações mais condizentes com o que Jesus nos pede nas leituras que a gente faz do Evangelho, né? Porque ele fala muito, né, da questão da gente ter fé, mas da gente não suportar determinadas cruzes, né? Quando Jesus foi levantando sua cruz, ele disse que todos nós podíamos segui-lo com nossas cruzes. Só que a cada um de nós é dada a responsabilidade do tamanho da nossa cruz, porque Deus não é o responsável, Jesus não é o responsável, ninguém é responsável pelo tamanho da cruz que a gente carrega, porque ela vem dos nossos erros, dos nossos defeitos, daquilo que a gente podia estar fazendo, que a gente não está fazendo ainda. É sempre bom a gente analisar isso e explicar isso de uma maneira em que não se fale de uma fé cega, porque a gente precisa raciocinar que a gente precisa ter fé, mas é que a gente precisa fazer a nossa parte também, porque não caminha de forma separada. A gente precisa caminhar, semear, fazer o nosso plantio com as sementes do amor, as sementes da caridade, as sementes da benevolência, do perdão. Por mais difícil que ainda seja para nós, enquanto encarnados na Terra, a gente precisa fazer esse exercício, né? E tá melhorando, tá se burilando para que a gente chegue a uma evolução, para que a gente passe para outros mundos e assim consigamos chegar aos seres angelicais que a gente tanto quer, né? Então, é muito, muito importante que a gente pare e pense nisso, né? Que a coragem, a gente precisa, porque muitas vezes a gente não entende por que a gente passa por determinados problemas, né? E os problemas, eles vão continuar acontecendo até que algo mude. Ou que você saia do trabalho que você não gosta, ou que você se distancie de alguém, ou que... Porque assim, você não precisa, para perdoar, você não precisa estar com aquela pessoa o tempo todo, né? Então a gente precisa saber o que é que é preciso para que a gente realmente vá num caminho melhor, para que aquela situação não venha a se repetir. Porque pode ser no outro, mas pode ser em nós também. Pode ser que aquilo tenha que ser melhorado em nós, que aquilo tenha que ter... tudo, se doeu, a gente tem que pegar com carinho e levar para casa, porque se doeu é porque faz parte da gente,
Então, a gente tem que ter coragem para olhar os nossos defeitos, porque a trava do olho, a gente consegue enxergar claramente a trava no olho do outro, mas do nosso a gente tem essa dificuldade. Mas se a gente tentar com afinco, a gente consegue ver o que, se a gente se botar como um espectador e começar a notar as coisas que acontecem na vida da gente, a gente percebe que às vezes a mente da gente faz um trabalho para que a gente pense uma coisa de determinada forma, mas que às vezes não é daquela forma, né? Que é só a mente da gente tentando induzir a gente a perpetuar no erro. E aí é muito importante que a gente faça essa análise, que a gente faça essa autoanálise para que a gente melhore, porque isso vai servir para nós, tanto para nós enquanto encarnados, quanto para os outros que estão em contato conosco, porque quando a gente melhora o ambiente onde a gente está, né? E a gente precisa fazer essa melhora, ter coragem para se expressar em nome de Deus. A gente precisa ter coragem para nos posicionar em nome de Deus, de indicar o melhor caminho. Nem todo mundo gostou de Jesus, mas Jesus ficou e se perpetuou porque são as palavras que realmente fazem sentido no andar de quem realmente quer ir no caminho da luz. E se a gente ainda não conseguiu ter essa clareza do caminho, é só a gente abrir o Evangelho. Em toda a passagem do Evangelho, ele fala do amor. Em toda a passagem do Evangelho, ele fala da caridade. Em toda a passagem, ele dá os exemplos que a gente precisa realmente para que a gente trilhe o caminho que ele deixou para nós. Mas que nós ainda temos uma venda em nossos olhos e nós ainda não conseguimos ver de maneira clara alguns caminhos que ele nos coloca. Só que aí é essa a importância da gente estar fazendo o estudo do Evangelho, é essa a importância da gente estar conversando sobre Deus, da gente fazer um trabalho na casa espírita, na igreja, seja a religião que a pessoa tiver, né, onde ela frequentar. É importante a gente fazer esse tipo de trabalho, porque é nessa hora que é como ele fala aqui no Evangelho. Aqueles que tiverem medo de se confessarem como discípulos da verdade, que são as palavras postas por Jesus no Evangelho, traduzidas por Kardec, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade e perderão o benefício da fé. E aí ele fala: semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então a gente para e pensa: quais são os frutos que eu quero colher? O que é que eu estou fazendo para isso? E o que é que eu posso fazer, né? Porque isso é muito importante, porque ninguém vai dizer, cada um é dono de si, dono da sua vontade, dono do seu tem o seu livre-arbítrio, né? E até o momento em que o trabalho, o Evangelho, o estudo do Evangelho não fizer sentido para você, não adianta o outro dizer, porque isso tem que fazer sentido para você, tem que ser interno. E quando isso se torna uma verdade para você, você sente a diferença. Você sabe realmente que ali brilhou uma nova centelha, uma nova faísca que lhe faz perceber a vida de uma outra forma, né? E que a gente começa realmente a ver, a perceber, a ter uma percepção maior diante da vida. A gente passa a analisar melhor, não é julgar, é analisar, tentar entender determinadas coisas, porque é como eu disse, muitas vezes, muitas das coisas que acontecem, reacontecem e continuam a acontecer em nossas vidas, é porque ainda precisa de um trabalho, ainda precisa de uma observação nossa, porque se não for mudado, se não for tirado
uma linhazinha que seja daquilo que a gente está fazendo, pode ser que os resultados continuem sendo iguais. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer realmente estar melhor. E a gente, hoje, eu estava assistindo uma live e aí ela estava falando da felicidade, né? Que a felicidade, a coragem, da fé, tudo isso está muito interligado com a nossa própria vontade. Porque ninguém vai dar a coragem que a gente precisa para a gente reverberar a fé, ninguém vai dar para a gente a felicidade que a gente quer tanto encontrar, a não ser nós mesmos. Então isso é muito, muito importante, né? Para que a gente não passe uma responsabilidade para outra pessoa que não é da outra pessoa, é inteiramente nossa, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui para eu falar para vocês. Vocês têm alguma coisa para me perguntar acerca disso? Que eu já falei aqui da parábola. Então a gente tem que ser ativo realmente no trabalho de acolher, de ajudar o próximo. A gente tem que ser ativo no sentido de colocar a palavra de Deus nas nossas ações, né, nas nossas práticas com os outros, né? Então o tempo todo Jesus está nos chamando, nos convidando, porque Ele não obriga, Ele deixa através dos seus exemplos uma mensagem para que a gente possa seguir os passos dele. Mas Ele não obriga ninguém, porque é como eu falei, cada um tem um livre-arbítrio e cada um faz de acordo com a sua abertura no momento para ajudar, para acolher, para ter a coragem de se mostrar realmente merecedor do reino dos céus, né? Então, isso vai muito de cada um. Então, toda vez que eu venho fazer um evangelho aqui, eu sempre pergunto para vocês, né? O que nós estamos fazendo? A vida da gente tá como a gente realmente gostaria que tivesse? A gente tá fazendo tudo o que poderia fazer? O que é que falta para a gente realmente ter aquela vida que a gente gostaria, né? Porque às vezes depende muito pouco só da gente. E às vezes a gente coloca um peso maior num trabalho, numa determinada coisa que a gente possa estar fazendo para melhorar, do que o que realmente é a coisa, do que o que realmente ela significa, né? Porque o significado de um trabalho bem feito, de um trabalho no caminho dos ensinamentos de Jesus, realmente ele vai nos levar a uma maior iluminação, vai nos levar ao maior bem-estar. E é isso que todos nós queremos, porque tudo o que nos tira da sensação de bem-estar não está de acordo com a nossa centelha divina, não está de acordo com a nossa centelha básica de criação. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Tá? Vou pedir para que a gente feche os olhos. Vocês podem estar enchendo o copo de vocês com uma água pra gente fazer a nossa vibração final, tá? Coloquei aqui a minha. E aí eu peço que, se vocês se sentirem à vontade, que fechem os seus olhos, que nós agradeçamos a Deus pela oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos. Obrigada a todos que participaram. Obrigada pela escuta da sua palavra. Que mais do que a escuta da sua palavra, nós possamos fazê-la reverberar em nossas ações, em nossos dias a dia. Que nós possamos vivenciar a palavra de Cristo. Que nós consigamos realmente estar nos melhorando. Nós somos chamados, os espíritas, aquela fé consciente, que nós sabemos que tudo que acontece é porque Deus, Pai Todo-Poderoso, é muito bondoso, muito maravilhoso conosco, e que tudo tem um sentido maior. Que se a gente está enfrentando uma dificuldade, que a gente acolha essa dificuldade, que a gente
peça aos anjos guardiãos, que a gente peça ao nosso Pai Todo-Poderoso que nos ajude, que nos dê discernimento, que nos ilumine o melhor caminho, porque tudo tem uma solução. E quando a gente segue os caminhos do amor, quando a gente segue os caminhos de luz deixados por Cristo a nós de maneira tão maravilhosa, nós realmente poderemos alcançar a alegria, a coragem de ter uma fé realmente que ela não é cega, é uma fé que reverbera em nossos corações e que a gente sinta, porque a gente tem que sentir isso nos nossos corações. A gente precisa ter fé de que as coisas vão melhorar, a gente precisa ter fé de que os sonhos da gente vão acontecer, a gente precisa ter fé de que nós conseguiremos trilhar aqueles caminhos que tanto almejamos. E que desejo a todos um ótimo dia, que nossa terça-feira seja uma terça-feira leve, com amor, com boas vibrações, e que assim seja. Obrigada a todos vocês que participaram com a gente hoje aqui. E a gente vai ficando por aqui.